tricolor continua suave na nave, navegando em mares tranquilos e viajando em céu de brigadeiro, em busca da liderança isolada, perseguindo o Flamengo rodada a rodada. Vamos saber o day after, o dia seguinte do tricolor, depois de mais uma vitória. O atento está chegando. O Bahia conquistou ontem mais 3 pontos importantíssimos nessa caminhada difícil que é o Campeonato Brasileiro. Início ainda do certame, muita água vai correr debaixo da ponte. Não estamos nem na metade ainda do primeiro turno. Essa é que é a realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o que vale é pontuar e pontuar contra adversários que estão no mesmo nível. O caso do Fortaleza ontem, em que o Bahia venceu por 1-0. A propósito, dentro do Campeonato Brasileiro, em 8 jogos, o Bahia só perdeu 1. São 7 jogos de invencibilidade, com 2 empates e exatamente 5 vitórias. O tricolor, que é o segundo colocado com 17 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 11, sofreu 7, tem um saldo de 4, 70% de aproveitamento e só perde para o Flamengo, que é o primeiro colocado, porque a equipe do Flamengo tem 8 gols de saldo contra 4 do Sport Clube Bahia. Então, a situação do tricolor é excelente dentro do Campeonato Brasileiro. Bom lembrar para você, torcedor do Bahia, que o Bahia só perdeu a primeira partida para o Inter por 2-1, depois venceu o Fluminense do Rio por 2-1, empatou com Vitória no Barradão em 2 tentos, venceu a equipe do Grêmio por 1-0 e também o Botafogo 2-1 fora de casa, venceu o Bragantino por 1-0, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa em 1 tento e ontem venceu a equipe do Fortaleza exatamente por 1-0. E no total são 11 jogos de invencibilidade, você contando aí com mais os 2 da Copa do Brasil diante do Criciúma e o empate diante do CRB em 0-0, que o Bahia terminou sucumbindo, né? Porque perdeu nos pênaltis, mas no jogo, nos 90 minutos, não perdeu. E no total são 19 jogos, sendo 17 vitórias e 2 empates na Arena Fonte Nova desde aquele jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Uma marca realmente a se destacar. Bom, o tricolor que ontem teve 3 desfalques do time considerado titular, Arias na seleção colombiana, o jogador Tassiano com o 3º cartão amarelo e de última hora o Canu, que terminou sofrendo um problema, não conseguiu passar no teste antes da bola rolar e ficou de fora. Além do Ratão, que é um jogador que sempre entra e faz o gol dele, na equipe tricolor, Ratão com um problema estomacal também não pôde atuar. Novidades do banco, a volta do Vitor Cuesta e também do lateral esquerdo Ian. Ian quase 4 meses de fora, Vitor Cuesta mais ou menos 1 mês. E o fato é que o tricolor terá agora como próximo adversário o Criciúma. Aliás, a sequência de jogos do Sport Clube Bahia, 2 jogos fora. Criciúma, todo jogo é difícil, mas o Criciúma entrou ontem na zona de rebaixamento, lá no Heriberto Wilson. Nesse domingo, no próximo meio de semana, o Flamengo, no Rio de Janeiro. E depois, no dia 23, a equipe do Cruzeiro, em pleno São João, o Bahia enfrentando na Arena Fonte Nova. Esta é a sequência de jogos do Esporte Clube Bahia. Os 3 próximos jogos do tricolor. Para o jogo contra o Criciúma, o técnico Rogério Ceni não terá Canu, que realmente poderia não atuar devido ao problema muscular, e não terá o jogador Depena, que sempre entra muito bem nos jogos, como entrou ontem. Depena recebeu o 3º cartão amarelo, o Canu também aproveitou o ensejo do problema muscular, e esses 2 atletas estão de fora desse compromisso contra o Criciúma. Tem a volta do Tassiano, que cumpriu suspensão ontem pelo 3º cartão amarelo, e o Ratão,
Problema estomacal, a gente sabe que o jogador em menos de 24 horas se recupera, e aí teremos esse tempo aí para exatamente esse jogo diante da equipe Barriga Verde lá em Criciúma, né? Então, treinador do Bahia no ataque não vai ter problema, porque tem Everaldo e Tassiano, e na defesa Rezende deve permanecer. Ou a volta do Vitor Cuesta. O Rogério Ceni, ele explicou ontem, inclusive, para alguns torcedores afoitos que entendeu que o Vitor Cuesta deveria estar em campo. O treinador explicou, a gente já tinha explicado na pré-jornada, quando saiu a escalação do Esporte Clube Bahia, que Vitor Cuesta só tinha treinado durante 3 dias, foi mais ou menos um mês que o jogador ficou de fora, e ia complicar. O Rogério explicou a situação, inclusive, do Fortaleza jogar em velocidade. O Vitor Cuesta está sem ritmo de jogo, e o Rezende, já há algum tempo, sempre vem jogando ali no sistema defensivo do Esporte Clube Bahia. Inclusive, para quem não se lembra, o ano passado, ele segurou a onda ao lado de Gabriel Xavier do sistema defensivo do Esporte Clube Bahia. Há de se dizer isso, para o torcedor do Esporte Clube Bahia. Então, essa a situação exatamente do sistema defensivo. Rezende ou Vitor Cuesta, fica aí a lacuna para exatamente o time do Esporte Clube Bahia nesse compromisso contra o Criciúma. Acho que deva ser o setor de meio campo mesmo que atuou ontem, e lá na frente a volta do Tassiano Everaldo. Agora, pode ser que o técnico do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ceni, mesmo tendo apenas 2 dias de treinamento, porque apenas agora à tarde e amanhã pela manhã, ele faça alguma modificação, até porque lá na frente, ou seja, o jogo pós o Criciúma é o Flamengo, osso duro de roer, dentro do estádio do Maracanã, no próximo meio de semana. A logística, o Bahia volta hoje aos treinamentos agora à tarde, lá no CT Evaristo de Macedo, e aí sim terá amanhã pela manhã, com o voo fretado até as proximidades de Criciúma, e de lá vai para Criciúma, faz o jogo e retorna no voo fretado novamente para Salvador. Essa é a logística do Esporte Clube Bahia. Olha só, torcedor tricolor, uma notícia que está circulando nas redes sociais, e a gente tem muito cuidado. Estamos apurando junto ao clube, mas até agora não tivemos a resposta positiva. É que Nico Azevedo, ele teve que fazer uma outra cirurgia no joelho para a correção de algo. Segundo informações, nada grave, mas vai retardar em 2 semanas o retorno do atleta, que já estava numa fase, inclusive, final de recuperação da cirurgia que fez no joelho. O lance aconteceu naquele jogo final do Bahia no Campeonato Brasileiro, o ano passado contra o Atlético Mineiro. Então, a gente apura essa notícia, mas o que está rolando nas redes sociais é isso, inclusive com a foto, e dizendo que o jogador deve retardar em mais 2 semanas o seu retorno. Lembro-me bem que o Nico Azevedo chegou a fazer, veja bem, 2 dias de transição, e depois voltou para a academia, o que a gente não entendeu muito, academia e também fisioterapia. Estamos apurando, e se tivermos a confirmação, ainda voltaremos aqui no Papo de Craque para falarmos sobre essa situação do Nico Azevedo, volante do Esporte Clube Bahia. Mas é isso aí do Tricolor.